11, a graça manifestada nos deu direito à salvação. Quando o irmão ministrou aqui, antes e depois do hino além do Rio Azul, e disse que nós estamos aqui agora, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. O que resta a nós é preparar para morrer a qualquer momento. Mas, para estar preparado para morrer a qualquer momento, tem que ter convicção que, se partir, vai morar no céu. Se partir, vai valer a pena. O apóstolo Paulo disse que, se estiver com Cristo, se viver com Cristo, morrer é lucro. O problema é morrer sem Jesus. E nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas perderam a essência de estar com Jesus. Coloca o próximo texto aí, por favor. Tito mesmo. Pela graça fomos regenerados e também fomos transformados pela graça. Nós fomos regenerados, e tem uma coisa muito interessante, que junto com a regeneração vem a justificação, porque Jesus, ele nos justifica diante do Pai. Jesus, conhecendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, ele nos justifica diante do Pai. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros, ou seja, a natureza pecaminosa antes do conserto. A natureza errônea antes de conhecer a verdade. A natureza corrompida antes de conhecer Jesus. A natureza toda deformada antes de reconhecer a necessidade da mudança de postura, da mudança do estilo de vida, da conversão verdadeira. E nos dias de hoje o mundo continua cada dia pior. Nós estamos vivendo tempos de dificuldades espirituais terríveis. Nós estamos vivendo um período onde as pessoas perderam completamente o senso do valor da palavra. Mas, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Misericórdia. A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus em nossas vidas. Porque quando nós paramos para analisar a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, uma vez que nós não merecemos, nós percebemos o quão grande é o amor de Deus. Nos salvou pela lavagem da regeneração. Olha, regenerar, ser regenerado, sair da condição de perda, de prejuízo para de ganho, de derrota para o sucesso, regenerar, sair do quebrado para o inteiro. Nós somos regenerados. Jesus, ele passou o processo de sofrimento no nosso lugar. Jesus pagou um preço altíssimo no nosso lugar. E além da regeneração e da renovação, volta por favor, e da renovação do Espírito Santo. Se há algo que precisa ser renovado em nós, é o Espírito Santo.
Quem não tem renovação do Espírito Santo não pensa antes de agir, fala sem pensar. Quem não tem a renovação do Espírito continuamente abre a boca na hora errada, faz um monte de besteiras, toma um monte de decisões equivocadas, não tem o conhecimento pleno e verdadeiro da palavra, porque é somente o Espírito de Deus que em nós habita é que nos dá esta sabedoria, esse entendimento, essa lavagem espiritual que necessitamos todos os dias. Só quem tem o Espírito renovado. Então, pela graça, nós fomos regenerados. Que abundantemente o Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus. Por Jesus. Porque Jesus disse que Ele voltaria ao Pai. Mas Ele disse: eu vou, mas vocês não ficarão órfãos. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome estará com vocês, vai consolar vocês, vai ensinar vocês, vai interceder por vocês, vai fazer vocês lembrar de tudo que vocês aprenderam. O Espírito Santo que o Pai enviou em nome de Jesus até nós. Por que não podemos blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, o único pecado pelo qual não há perdão? Porque quando nós cometemos um erro, quando alguém fala mal de Deus Pai, Deus Filho, como mediador, intercede. Quando alguém fala mal de Jesus, o Filho, o Espírito Santo de Deus, intercede com gemidos inexprimíveis. Mas quando nós blasfemamos contra o Espírito, não há a inversão, porque o Espírito Santo é o próprio Deus que habita em nós. O Espírito Santo é o próprio Deus que habita em nós, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, justificados, quando alguém falta do seu serviço, ele precisa levar um atestado que vai justificar a falta. Quando alguém comete algo errado no mundo espiritual, Jesus é o nosso justificador. Jesus justifica. Nós não podemos perder Jesus de vista. Nós não podemos perder de maneira alguma. E a palavra continua dizendo: para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, ou seja, direito à herança. E a herança maior que temos o direito, segundo a esperança da vida eterna. A maior herança que nós temos direito é a vida eterna, é morar na Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouros e os muros de cristais. Morte e choro nunca mais. A maior recompensa é morar no céu. Esta é a maior recompensa do crente. Mas além de sermos regenerados, transformados e ter tudo isso em mente, vem o que todos precisam entender, como a irmã ministrou aqui. Não foi João quem disse, não foi a irmã Laurinete quem disse. Jesus disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Só que tem muitas pessoas que não têm acreditado nessas palavras. Fiel é a palavra, fiel. E isto quero que deveras afirmes,
para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Boas e proveitosas. Até porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Precisamos de Jesus. Precisamos ser regenerados. Precisamos ser justificados. E o conselho que vocês sempre vão receber nesta igreja: não abram mão de Jesus. Não abram mão. Pela graça fomos transformados. Romanos 12:2. Transformação, mudança de aspecto, de postura, de posição, de mentalidade. Se há algo que nós precisamos mudar, é a nossa mente. Se há algo que o inimigo faz um uso muito grande na batalha espiritual, é a nossa mente. Se há um campo de batalha terrível, que quando não bem articulado, leva muitas pessoas à ruína, a mente. A nossa mente é um campo de batalha. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de visão, mudança de intenção, mudança de estilo de vida, transformação. Segundo Coríntios 5:17, é um texto demasiadamente conhecido. Coloque ele, por favor. E vocês vão ver que quando se fala de transformação, nós estamos lidando com a natureza humana na sua maior imperfeição. Porque quando é que nós precisamos transformar algo? Imaginemos, voltando lá no Antigo Testamento, quando o oleiro está ali organizando, moldando o vaso, todas as vezes que havia alguma deformação, começava o processo. Porque nós precisamos ser transformados o tempo todo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Transformação. Se realmente estiver em Jesus, em Cristo Jesus, é uma nova pessoa. As coisas que passaram, passaram. Já não vai ter a mesma mentalidade desértica do passado. A graça regenera, a graça nos transforma. Pela graça seremos salvos. Esse é um dos que vocês mais conhecem, né? Esse fica até estampado aqui no púlpito da igreja. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Imagine as pessoas pensando que as boas obras podem levar ao céu. Não, as boas obras não levam ao céu. Somente não. Mas quem deseja o céu, a essência do Espírito de Deus que nele habita, o leva também a praticar as boas obras. Mas não são elas a garantia da salvação. Pela graça nós somos salvos. E olha bem como que é interessante 1 Timóteo 2:4.
A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Só que a vontade de Deus está alinhada também à verdade. A vontade de Deus está alinhada a Jesus. Volte no 3, por favor. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer a salvação de todos, mediante o conhecimento da verdade, mediante a fé na verdade, mediante a postura de vida baseada na verdade, e a verdade é Jesus. Então Deus quer a salvação de todos, mas Deus quer que nós também busquemos conhecer a verdade, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, Jesus, e conhecereis a verdade, conhecereis Jesus, e a verdade vos libertará. E eu anotei algo interessante aqui nesta mensagem. A fé é um meio para a salvação, mas a graça é a causa da salvação. Quando se fala da lei da causa e o efeito, quando se estuda a lei da causa e o efeito, a causa ela é maior que o efeito. A causa é a graça de Deus, e nós vamos ter como efeito a salvação eterna, mas é a graça quem salva. Muito cuidado, meus irmãos, para não perder de vista a graça de Deus em suas vidas. E além de sermos regenerados pela graça de Deus, transformados pela graça de Deus, salvos pela graça de Deus, hoje, pela graça de Deus, nós somos considerados e chamados de filhos. Imagina a maravilha, irmãos. Filhos de Deus. Coloque o próximo texto que está em 1 João, capítulo 3. O especialista em falar do nosso relacionamento com Deus enquanto filhos é João. João é o especialista. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, filhos e filhas do Deus Altíssimo. João capítulo 1, 11 e 12 vai ter a comprovação que nós somos filhos. João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, olha bem, e os seus não o receberam, mas a nós, a todos quantos o receberam, nós, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Nós somos filhos e filhas de Deus. O direito. Nós não podemos abrir mão desse direito. Nós não podemos abrir mão desta dádiva que recebemos, filhos de Deus. Romanos 8,16 vai haver o complemento. Romanos 8,16. O mesmo Espírito, ali é o Espírito Santo, com letra maiúscula. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito minúsculo que nós somos corpo, alma e espírito. Somos corpo, alma e espírito. O corpo sofre
as consequências dos desejos e vontades da alma, quando mal direcionada, leva o espírito a decidir de forma equivocada. Desejos e vontades na alma, decisões no espírito, e o corpo sente as consequências. Minha mãe falava sempre assim: quando a cabeça não funciona, o corpo padece. Quando a cabeça não funciona, o corpo padece. O mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então só quem tem a presença do Espírito Santo de Deus consegue entender e ter sensibilidade que é filho. Só quem tem. Quem não tem a sensibilidade do Espírito Santo de Deus não consegue entender que é filho. Fica pensando que é bastardo, fica pensando que é perdido, fica pensando que não tem pai. Ministrando para os jovens, na preparação para o batismo, como eles são muito jovens, eu fiz questão de falar para eles assim: vocês têm um pai terreno. Vocês têm pai terreno. Nicolas Camilo Monteiro é o pai terreno. O Miguel Luzinei é o pai terreno. Só que quando nós falamos de ser filhos de Deus, é preciso há condições bem específicas. Mas da mesma maneira que nós temos pai terreno, nós temos pai também espiritual. Coloca o último texto. E esse texto que a igreja aqui conhece bem, para fechar essa mensagem, porque as pessoas querem ser salvos pela graça, querem ser regenerados pela graça, querem ser justificados pela graça, mas não querem ter Deus por Pai. Prestem atenção, irmãos. Queremos ser justificados por Deus, por meio da graça. Queremos ser regenerados por meio da graça. Queremos ser salvos por meio da graça. Mas não queremos ter Deus por Pai. E aí, nós vamos fechar com o 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Nós, amém? E os filhos do diabo. Porque se há algo que a igreja precisa saber, é que no mundo físico nós temos um pai. Tivemos um pai, aqueles que os pais já partiram. Mas no mundo espiritual também nós temos um pai. Nós temos um pai. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Pastor, é muito sério isso. Temos que ser justos e amar o próximo. O Filho de Deus verdadeiro ama o próximo e pratica a justiça. Então a graça de Deus nos leva à regeneração, à transformação, à salvação e ao direito de ser chamados de filho. Se coloque de pé e vamos orar. Assim que terminar, os irmãos que vão participar da ceia, que não cearam este mês, virão aqui à frente. Irmãos, a palavra hoje ela é bem simples, é esta mensagem para a igreja. Como eu falo sempre, o objetivo nosso deve ser morar no céu. Feche os seus olhos, coloque a mão direita no coração. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos regenerar, transformar as nossas vidas, nos levar a permanecer na presença, para que a salvação que agora está mais perto de nós se concretize. Pai, no nome de Jesus, nós
rendemos diante do Senhor espírito de gratidão, porque o ato de estarmos aqui nesta noite já é um ato da manifestação do seu amor. Estar diante do Senhor nesta noite, Pai, onde, quando menos esperava, a chuva caiu, provando a cada um de nós, mais uma vez, que é o Senhor que está no domínio e no controle de todas as coisas, de que a natureza também o obedece. Então, Deus amado, muito obrigado por este dia, pela vida de cada um de nós. Muito obrigado, Deus amado, por todas as coisas que aconteceram neste dia, os irmãos, as irmãs que passaram pelas águas do batismo. Muito obrigado, Deus amado, porque a presença do Senhor é real em nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, pelo poder regenerador do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos justificar diante do Pai, quando nós estamos agindo de maneira fraca, de maneira equivocada, somos justificados pelo Senhor. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor tem nos perdoado pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor garantiu a cada um de nós o direito à eterna salvação por meio do sacrifício vicário de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu também o direito de sermos chamados filhos e filhas do Deus Altíssimo. Então nós somos gratos ao Senhor. Não tire, papai, do nosso coração esse desejo. Não tire, papai, do nosso coração esta vontade de permanecer com o Senhor, de perseverar na fé, de continuar buscando a Tua presença, de continuar mantendo a aliança, de continuar, Deus amado, firmes no propósito maior, que é herdar a nossa eterna salvação. Continue abençoando grandemente cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada casal. Continue guardando, Deus amado, protegendo, livrando, abençoando, livrando dos ataques, das setas, dos laços, das armadilhas, dos dardos inflamados de Satanás e seus demônios, protegendo os nossos lares com os anjos do Senhor acampados, Deus amado, em cada porta, em cada janela, em cada portão, de maneira que tudo quanto Satanás e seus demônios tentarem contra as nossas vidas já caiu por terra, já está repreendido, porque nós somos filhos, são filhos e filhas do Deus Altíssimo, com direito à proteção nesta terra e com direito à salvação eterna quando sair desta terra. Somos homens, mulheres que cremos sim, papai, no arrebatamento da igreja, que cremos sim, papai, que se nós formos recolhidos, nós estaremos com o Senhor. Muito obrigado, Deus amado, nesta noite. Muito obrigado, papai, muito obrigado pela nossa família, os nossos filhos. Obrigado pela nossa parentela, os que estão perto, os que estão longe, que sejam todos alcançados pela graça salvadora de Jesus. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. E que cada um dos teus filhos, das tuas filhas, quando forem regressar para os seus lares, sejam, Deus amado, protegidos pelas tuas mãos, e que ao deitar esta noite possam dormir o sono dos justos, e que durante toda a semana possam realizar suas tarefas, os seus afazeres, guardados, protegidos e amparados pelo Senhor, porque somos filhos, e filhos têm a proteção do Pai. Assim como nós, homens, que somos fracos, que somos falhos, assim como as mulheres que são fracas, que são falhas, procuram dar o melhor para os filhos, cuidar da melhor maneira, o nosso Pai Celestial tem o melhor para cada um de nós. E Ele não falha. E Ele garantiu: eu não te desampararei, eu não te deixarei, e estarei com você o tempo todo. E o próprio Jesus nos garantiu: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E é este Jesus que nós servimos, e é com Ele que vamos morar eternamente no céu.
Levante as suas mãos para o alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Te dê uma semana abençoada. Onde você colocar os teus pés, o Senhor estará com você. Seja na sua casa, na sua vida social, no seu ambiente de trabalho, diante da vizinhança, onde você estiver, de bicicleta, a pé, de carro, de ônibus, de avião, de automóvel, de onde você estiver, no veículo que for, no transporte que for, haverá um exército de anjos ao seu redor para te guardar e te proteger de todo o mal. Todo o mal que tentar vir contra você vai cair por terra no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a presença de Jesus Cristo, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam conosco hoje, por todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus.